Olá, boa tarde. Hoje tem resenha literária depois da vinheta. Vem comigo. O livro que eu trago na resenha de hoje, boa tarde novamente, nessa sexta-feira, bom final de semana a todos, é esse livro aqui, ó. 200 Crônicas de Rubem Braga. Eu já adianto que eu adorei o livro, um livro surpreendente. Por quê? São 200 crônicas, 200 histórias diferentes naquele estilo que você começa uma história e você lê, você acaba a história e começa outra e começa outra. Então é uma leitura que não te prende tanto no sentido daquela continuidade mais efetiva. Você pode parar de ler uma história, depois passa uns 2 dias, 3 dias, começa a ler outra e você vai degustando o livro aos poucos. O autor do livro é Rubem Braga, nada mais, nada menos que muitos consideram o maior cronista brasileiro do século XX. Nascido em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Essa cidade, então, que, pelo que eu percebi, deu ao Brasil 2 reis. O primeiro da crônica brasileira, que é o Rubem Braga, e o segundo da música brasileira, que é o Roberto Carlos. Então essa cidade é famosa por Roberto Carlos, por Rubem Braga e também na empresa de ônibus Itapemirim, que fez tanto sucesso no Brasil, depois foi vendida por outra empresa, adquirida, mas continua rodando aí com o nome de Nova Itapemirim. Sobre o livro em si, eu repito, é um livro muito bom. Por quê? São crônicas escritas de forma leve, uma leitura poética sobre assuntos do cotidiano, né? O Rubem Braga ele tem uma preocupação de narrar histórias de uma forma muito bacana, muito bonita, histórias banais do cotidiano sobre pesca, sobre caça, sobre a natureza, sobre a geografia de Cachoeiro do Itapemirim, a terra que ele nasceu. E parece que você vai lendo e você vai vivenciando aquela história junto com o escritor. Esse é um dom que poucos escritores têm, né? Eu percebo no Rubem Braga uma grande melancolia, uma grande nostalgia na sua personalidade. Não sei se isso reflete a realidade, mas dá para perceber, é perceptível isso, né? Ele faz essas crônicas das mais variadas temáticas, né? Então isso é realmente muito interessante. Ele foi um jornalista e dentro do jornal ele inseria essas crônicas de assuntos banais do cotidiano. Você vê, o cara vai ler o jornal e quer ver notícia, né? Mas tem lá um espaço dedicado à crônica, um assunto leve que tira ele daquele mundo mais objetivo, né? Aquele mundo mais pragmático da política principalmente. E o Rubem Braga escreveu de forma profissional nesses periódicos onde ele trabalhou e tem também narrativas pontuais do período em que ele foi correspondente da Segunda Guerra Mundial, né? Eu achei interessante nesse livro, eu até achei que fazia algum sentido e realmente faz, que o Rubem Braga ele era muito sutil e muito, vamos dizer, ele era muito discreto ao narrar assuntos voltados à política. Eu achei que de repente fosse pelo período do Estado Novo, da ditadura de Vargas. Aí eu fui acompanhar a biografia para ver se é isso mesmo, e realmente é. Ele era um opositor ferrenho à ditadura do Getúlio Vargas, e em alguns outros livros ele parece que tem textos mais contundentes em relação a isso, mas nesse não. Esse aqui, os 200 Crônicas de Rubem Braga, ele realmente trata de assuntos mais do cotidiano, como eu disse, sobre natureza, sobre infância, sobre juventude, num ambiente de cidade do interior, sobre conquistas amorosas, né, sobre as relações humanas. Então é um livro muito bem escrito, uma literatura poética muito bacana, interessante. Você vai sorvendo, você vai degustando o livro aos poucos e vai se encantando com o estilo de um escritor que eu realmente desconhecia, não conhecia até então. E agora eu fiquei sabendo da importância desse grande escritor, desse grande cronista brasileiro que é o Rubem Braga. Olha, eu recomendo de forma veemente. Quem gosta de leitura tem que acompanhar esse cara aqui, o Rubem Braga. É um cronista realmente espetacular, vale a pena a leitura. Não só desse livro, parece que ele tem outras leituras também. Eu vou procurar ver alguns livros que ele acompanha a temática política, para tentar entender qual a sua vertente ideológica, né? Independente de qual seja. Eu sei que ele, a princípio, ele defendeu o golpe militar de 64, depois ele se arrependeu, então
parece que ele não é muito arraigado a uma ideologia, parece que ele tem um estilo próprio, uma conclusão própria a respeito da política. Eu vou procurar me aprofundar mais sobre isso, vou ver se eu acho algum livro dele com essa conotação política para ver se eu consigo entender o que se passava na cabeça do escritor com relação à política, independente de qual a sua ideologia. É um cara que escreve com muita maestria. Agradeço o empréstimo do livro à minha namorada Eliane. Eu realmente me identifiquei muito com o livro e com o escritor, gostei demais e recomendo a todos que estão acompanhando aí essa resenha literária. Abraços, boa sexta-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima resenha literária, se Deus quiser.